Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo no nosso canal Momento de Graça. Esse tempo que nós reservamos para falar da Palavra de Deus, para buscar refrigério nas suas letras, no seu ensino para a nossa vida. E já que nós estamos aqui para falar da Palavra de Deus, sobre essa reflexão que nos inspira a prática saudável do cristianismo, eu quero trazer um tema muito apropriado. O tema que eu quero trabalhar com você neste momento é um encontro sério com a Palavra de Deus. Para isso, eu quero utilizar a carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve ao jovem Timóteo, especificamente sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículos 16 e 17, que vão nos dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos imaginar juntos nosso cenário atual, onde nós podemos encontrar alguns grupos distintos em relação à palavra de Deus e à vida cristã em comunidade. Nós podemos classificar esses grupos em três, que seriam eles: o primeiro grupo, os participantes; o segundo grupo, os simpatizantes; e o terceiro grupo, o grupo dos discípulos. Cada um destes grupos olha a vida cristã a partir de pressupostos bem parecidos. Todos afirmam que creem na palavra de Deus. Entretanto, são completamente antagônicos na sua prática. Passemos a pensar sobre cada um destes grupos separados. Primeiramente, os participantes. Quem são eles? Eles são aqueles que semanalmente frequentam os cultos de domingo em nossas igrejas, isto é, frequentam quando não tem outra atividade mais interessante. Sua ida à igreja é mais um jogo de consciência, um jogo de ter a consciência limpa, do que um tempo de compartilhar e aprender as verdades da palavra de Deus. Na realidade, este grupo até considera lindas mensagens bíblicas. E se as mensagens for aquilo que eles esperavam ouvir, que eles gostam de ouvir, eles até compartilham nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, onde quer que ele possa compartilhar aquilo que lhe agrada. O grande problema é que este grupo acaba olhando a palavra de Deus como uma opção secundária e totalmente desconectado da vida, onde toda mensagem é apenas um texto, um poema, ou algo que não será lembrado daqui a alguns dias, ou às vezes na saída do próprio culto que eles participam. Isso é muito triste, porque a Bíblia não afeta o coração dessas pessoas. Elas simplesmente cumprem regras, ritos, momentos para que estejam limpos na questão da consciência em relação a Deus. O segundo grupo são os simpatizantes. Nossa, esse grupo, eu quero dizer para você que ele é expert no faz de conta. Se você conversa com eles, até parecem que têm piedade, espiritualidade, mas olham os ensinos bíblicos parcialmente. Ou seja, até consideram a palavra como um guia, mas as decisões e atitudes diárias são moldadas por pressupostos pessoais. Eles julgam, definem e agem muito mais pelo querer pessoal do que pela vontade divina revelada nas Escrituras. Um exemplo muito prático deste fato é que muitas mulheres que estão na igreja se revoltam e questionam quando o tema é submissão ao marido. Algumas atestam que a Bíblia é profundamente machista, e isso particularmente me assusta pelo fato de pensar que tal declaração apresenta a doutrina da inspiração baseada em uma ideologia e não na soberana vontade de Deus, como se Deus fosse alguém parcial, alguém influenciado por uma cultura ou por um sistema. E na verdade Deus não é assim. Deus é santo, Deus é justo, Ele é o perfeito juiz. Mas a pergunta que fica a essa declaração é: qual dessas mulheres já tomou a iniciativa de estudar o que significa a submissão na palavra de Deus? Assusta o fato que a maioria delas nunca pesquisou o tema e expressam suas opiniões por aquilo que pensam que seja a submissão. E o pior ainda é que muitas mulheres nem sabem quais são os textos bíblicos que tratam sobre este assunto. Há também aquelas que afirmam serem submissas a seus maridos, mas basta o marido fazer algo que contraria a sua vontade
que o humor muda radicalmente. Assim, a palavra é linda enquanto ela não contraria suas opiniões. Este comportamento também se aplica a outras situações dentro da igreja, né? Como, por exemplo, sonegação de impostos, o apoio social àqueles que necessitam, o perdão ao nosso próximo, o amor aos nossos inimigos, a questão da fofoca e outros pormenores que muitas vezes as pessoas estão interessadas no que elas pensam e não o que a palavra diz que é errado, o que a palavra nos orienta a viver. Nós poderíamos citar muitos outros exemplos desse comportamento. E o grande problema deste grupo é que eles desconsideram totalmente que a Bíblia é a expressão máxima da voz de Deus a nós. Muitas pessoas em reuniões de estudo bíblico, quando nós colocamos alguns temas polêmicos, as pessoas rapidamente levantam sua voz para dizer: eu penso isso, eu acho isso, eu aprendi assim. Nos assusta o fato de que essas pessoas nunca olharam para a palavra de Deus para saber o que a palavra de Deus pensa sobre esses assuntos. A gente nunca escuta a pessoa dizendo assim, eu estudei na Bíblia, pastor, e creio que a Bíblia nos ensina isso. São raras e pouquíssimas pessoas que têm esse discurso em momentos de discussões acaloradas dentro da igreja. Assim, este grupo de simpatizantes define suas vidas pela maneira pessoal de interpretar o cotidiano, e falta neles a coragem de descobrir o que a palavra de Deus pensa sobre as suas opiniões. Por quê? Porque isto, sem dúvida, iria contra muitas das suas práticas diárias. Então, para este grupo, é melhor continuar fazendo de conta que a Bíblia é regra de fé e prática. Ou seja, engana que eu gosto. E então nós chegamos a um terceiro grupo, o grupo dos discípulos. E aqui está um grupo onde encontramos aqueles poucos no meio de uma multidão. São eles que mudaram radicalmente as suas vidas quando foram impactados pelo Evangelho descrito nas Sagradas Escrituras. Eles olham a Bíblia com reverência interior, com temor e consciência que são incapazes de honrar a Deus, mas lutam por viver as verdades descritas nas páginas da palavra de Deus. Eles olham cada texto como verdades fundamentais para as suas vidas. Sabem que estas sagradas letras podem torná-los sábios para a salvação. Eles sabem que essa palavra de Deus revelada é que nos conduz ao encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Para estes, a palavra de Deus não é opcional, mas sim fundamento final para a vida cristã. E aqui nós não poderíamos encerrar esse vídeo sem fazer uma pergunta muito sincera ao nosso coração. A qual destes grupos eu e você pertencemos? Acredito, segundo o que nós temos visto na palavra de Deus, segundo o que nós temos visto na caminhada cristã, que durante essa jornada cristã nós transitamos por eles. Um exemplo disso, ora, nós começamos como simplesmente participantes. Depois nós passamos a ser simpatizantes, mas o nosso objetivo final é tornarmos discípulos de Jesus Cristo. E a pergunta é: como isso pode ser possível? Como que isso pode acontecer? Simples, dependendo exclusivamente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos nos conformar em viver apenas como ouvintes e não praticantes da palavra de Deus, pois agindo assim, nós estaremos enganando a nós mesmos. Tiago, ele trata isso em sua carta no capítulo 1, no versículo 22, dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Um outro personagem histórico, Agostinho de Hipona, afirmava que se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Como salvos, graciosamente, em Cristo Jesus, devemos nos encontrar com a palavra de Deus de maneira séria, tendo a convicção de que seus ensinos são a nítida voz de Deus a nós. Quando nós estudamos a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, na sua seção 5, ela faz a seguinte afirmação:
que pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e induzidos a um elevado e reverente apreço pela Sagrada Escritura e pela sublimidade da matéria, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes e o escopo de todo o seu, que é dar a Deus toda a glória. A plena descoberta que faz dela um único meio de salvação para o homem. As muitas outras excelências incomparáveis e a plena perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Todavia, nossa plena persuasão e certeza da infalível verdade e da divina autoridade provém da obra interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Meu amigo, a maneira como lidamos com as Sagradas Escrituras é reflexo da nossa relação com o Deus Criador e Salvador. E, consequentemente, também define nossa prática e a maneira de enxergar a vida cristã. Para os simpatizantes, para os participantes, a Bíblia é um poema opcional, é um mero detalhe dentro das suas próprias conclusões. Agora, para discípulos, ela é a autoridade máxima, ela é inerrante, ela é totalmente infalível para tudo que diz respeito à vida. Como discípulos de Jesus no mundo, que nós possamos ser elevados pelo Espírito Santo a esta reverência e devoção às Sagradas Escrituras. Que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a um encontro sério com a Palavra de Deus. Que nós possamos realmente olhar a Palavra de Deus e viver os seus ensinos no nosso dia a dia. Eu agradeço você que está conosco ouvindo essa reflexão da Palavra de Deus, que isso possa realmente adentrar no seu coração e aquecer seu coração. Que nós na caminhada cristã não sejamos apenas participantes ou apenas simpatizantes, mas que eu e você possa tornar cada dia mais discípulo de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu peço que você compartilhe essa mensagem para seus amigos, para seus vizinhos, colegas e familiares. E também aproveite e se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, para que a gente possa cada dia mais estar produzindo material que possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.